a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite, eu confesso para vocês que é uma palavra que, por mais que o tema seja um tema popular, é uma palavra que ontem mexeu muito comigo enquanto eu escrevia e enquanto eu recebia de Deus. O Espírito Santo me inspirou a pregar essa noite sobre o tempo de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: meu querido irmão, tem coisa na sua vida que não depende da sua vontade ou do seu dinheiro, mas depende do tempo de Deus. Sabe, irmão, tem muitas coisas na minha e na sua vida que a gente olha e a gente fala: eu acho que Deus me esqueceu, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. E quem sabe seja que você não está posicionado ainda como você deveria se posicionar, e existe algo que você precisa amadurecer e consertar. Mas eu estou aqui como mensageiro de Deus para poder dizer para você que está aqui hoje, que tem coisa na tua vida que não é que Deus te esqueceu, e às vezes você nem está fazendo algo errado, é simplesmente porque ainda não chegou o tempo de Deus fazer. E por que isso é um problema na nossa vida? Porque sem dúvida nenhuma, irmão, o tempo é algo extremamente diferente da nossa perspectiva para a perspectiva de Deus. Você quer ver isso? Eu teria 100 versículos para usar. Inclusive, só para essa pregação eu separei uns 70 versículos. Tenho fé que eu vou usar pelo menos 30, diga amém. Porque eu vou falando aqui e às vezes eu me atropelo. Mas de tantos versículos que eu poderia compartilhar com vocês sobre isso, eu queria começar lendo 2 Pedro, capítulo de número 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 8 e 9, que diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Isso aqui já é uma resposta para quem está dizendo que Deus está demorando. Deus já está falando na palavra dele: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esses versículos, Pedro está falando acerca da volta de Jesus, porque desde aquela época, os próprios discípulos já estavam indagando, porque Jesus não tinha voltado em anos. Mal sabia Pedro que nós estamos esperando a 2025, diga glória a Deus que a gente continua esperando. Mas naquela época, por causa de anos, não tinha completado nem 100 anos que Jesus tinha subido, os discípulos já estavam apressados e duvidosos. Será que ele vai voltar mesmo? Porque os discípulos imaginavam que Jesus ia voltar na geração deles. E aí quando Pedro ensina o que nós acabamos de ler, ele diz: amados, não esqueçam de algo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para a gente. Ou seja, às vezes passaram-se 30 anos para você, mas do ponto de vista do céu, só passou uma tarde para Deus. Sabe por quê? Porque um dos nomes de Jesus é Pai da Eternidade. Você sabe o que é ser Pai da Eternidade? Você sabe o que é algo eterno? Algo eterno é algo que não tem fim. É tanto que Eclesiastes capítulo 3, que é sem dúvida nenhuma o versículo mais famoso sobre o tempo da Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 3, o sábio escritor, ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, outra coisa que eu aprendo à luz da palavra de Deus é que no céu não tem tempo, só tem tempo na terra. Porque no céu tudo é eterno. Ou seja, quando a gente chegar no céu, que nós vamos todos chegar lá em nome de Jesus Cristo, quem vai subir aqui diga glória a Deus. Não vai ter mais aniversário. Então o que você quiser comer de bolo, coma aqui logo. Porque no céu não vai ter mais comemoração, mais um ano de vida. Simplesmente porque a gente não morre mais. Não existe mais limitação. Por quê? Porque o tempo é coisa do homem. O tempo Deus criou para limitar o homem. O tempo Deus criou para essa terra. O tempo é uma ferramenta de Deus no nosso desenvolvimento. E hoje
O Espírito Santo te trouxe a esse lugar para poder falar para você sobre o propósito e os testes do tempo na tua vida. Porque, meu irmão, Deus usa muitas coisas para nos aperfeiçoar. Deus usa a palavra dele para nos ensinar. Deus usa o grupo de crescimento, diga glória a Deus para você que tem um. Deus usa pessoas, tanto pessoas boas quanto pessoas más, para nos esticar. Quem Deus já usou relacionamentos e pessoas na tua vida para te tornar uma pessoa melhor? Diga, Jesus me ajuda. Só a gente sabe que tem gente na nossa vida que a gente fala, meu Deus, como é que essa criatura, esse espírito sem luz entrou na minha vida? Como é? Meu Deus, por que tu permite essa amizade? Por que tu permite, às vezes, pessoas difíceis na nossa família? Não se manifeste para não expor sua casa. Mas por que às vezes Deus permite pessoas difíceis até no seio da sua família, na sua área mais próxima, para te tratar, para te ensinar que não é sobre você, que você não tem um rei na barriga não, e você precisa ser humilde para aprender e para amadurecer. Deus usa, irmão, os desertos. Eu sei que você odeia deserto, mas deserto é algo necessário. Eu, Samuel, assim como você e todos os personagens bíblicos, e eu já preguei sobre isso aqui na terça profética, as minhas maiores vitórias eu vivi depois dos meus piores desertos. Por quê? Porque depois dos piores desertos, a gente aprende coisas que a gente não conseguiria aprender em momentos de banquete. É tanto que a Bíblia vai dizer que existe mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa está todo mundo animado e anestesiado, mas na casa onde há luto, há reflexão. Na casa onde há luto, esses dias agora, a gente acabou de presenciar uma das mortes mais terríveis que eu já vi na minha vida, que foi a morte desse rapaz chamado Charlie, né? Lá nos Estados Unidos. Quem acompanhou, quem viu? Um cara que pregava a liberdade, pregava a família, enfim, eu não vou entrar no mérito, mas a gente sabe o legado incrível que o cara deixou, e ele foi simplesmente morto. Só que o que todos viram, que de fato faz sentido, como uma morte terrível, violenta, feia, se a gente olhar pelo olho espiritual, foi uma morte gloriosa, foi uma morte poderosa, foi uma morte que fez ecoar um legado. Sabe, irmão, é triste você morrer depois de um escândalo. Agora você morrer com o seu testemunho de que você foi morto por causa das suas convicções em Deus, é isso que torna as pessoas mártires. Elas morrem fisicamente, mas o que elas deixaram vai ser usado para sempre como um exemplo. Então, por que Deus usa tanto tempo para poder lembrar a mim e a você que você não tem o controle de coisa alguma? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que no meio desse auditório tem pessoas milionárias aqui. Eu sei que você está fingindo com essa carinha simples, mas eu sei que você tem dinheiro. E tem outras aqui que estão orando para Deus abrir uma porta de emprego, porque estão passando a maior dificuldade financeira da sua vida. Mas sabe uma coisa que é igual para os dois? Os dois têm 24 horas. Você pode ser rico como for, você é limitado pelo tempo. Você pode ser milionário como for. Deixa eu te dar uma notícia: uma hora você vai morrer. E sabe o que é o mais terrível para pessoas bilionárias que acham que tem o controle de tudo na vida? É nem saber o dia que vão morrer, e nem saber como vão morrer. E sabe o que é para que isso serve na minha e na sua vida? Para nos tornar dependentes de Deus, para nos tornar humildes, para nos ensinar a viver um dia de cada vez, não pelas nossas vontades, mas viver por algo maior e um propósito que possa ecoar na eternidade. Então esse é um dos motivos pelo qual Deus usa o tempo. Deus usa o tempo para nos quebrar. Deus usa o tempo para poder mostrar: ei, você não tem o controle não. Porque muitos de nós aqui, a gente tem dinheiro para fazer algumas coisas, mas tem coisas que o nosso dinheiro não é capaz de comprar. Por exemplo, sabe uma pergunta desconfortável que eu quero até ensinar vocês, etiqueta social essa noite, diga amém. Que eu sou um pastor gente boa, que quero educar vocês. Tem pergunta que a gente não faz. Por quê? Porque tem respostas que não dependem de nós,
Por exemplo, sabe uma pergunta que é muito comum, e eu não quero ser chato, mas que ontem o Espírito Santo me lembrou enquanto eu preparava essa palavra? É a pergunta que você faz para um solteiro. Quem está solteiro aqui, diga: Jesus, lembra-te de mim. Meu Deus, é grave, tem muitos. E eu que fui solteiro por 32 anos, eu que demorei a casar, essa era a pergunta que mais me deixava em uma situação constrangedora. Samuel, tu não vai casar não? Samuel, quando é que tu vai casar? Toda ceia de Natal você já tem que ir preparado, porque as tias vão brotar do chão, perguntando: cadê teu marido? Cadê tua esposa? E se você não tiver... Aí tem gente que inventa, tem gente que mente, tem gente que cria: não, é porque ele não pode vir. Nem existe. Ou melhor, existe, mas ainda não apareceu, não se materializou. E a gente fica sem saber o que responder. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós podemos nos preparar para um casamento, nós podemos viver em santidade, nós podemos cumprir os princípios que vão acelerar a chegada de uma pessoa na nossa vida. Mas sabe uma coisa que a gente não tem o controle? É de quem é a pessoa que nós vamos casar. Irmão, eu, Samuel, conheci a minha esposa, que vocês acabaram de ver ela aqui no vídeo, maravilhosa, com 32 anos de idade. E eu já estava no nível que eu já tinha tido outros namoros, e eu, Samuel, não conseguia desenvolver o namoro. Tipo assim, com 3 meses, 6 meses, eu via que a minha vida não estava muito compatível. Eu procurava defeito na pessoa, eu ia lá e terminava. Diga: misericórdia. Aí todo mundo falava: Samuel terminou de novo, Samuel. E eu falava: pois é, meu Deus, vou casar não. Eu cheguei a pensar isso. Todo solteiro que passou dos 30 aqui, vez por outra pensa isso: é, realmente eu não nasci para casar. Não precisa você concordar, que eu sei que é verdade. Mas de repente Deus me leva para o maior deserto da minha vida. Eu passo um processo de 6 meses morando em outro país, passando todo o nível de luta que você imaginar. Deus me quebra lá. Mas irmão, Deus não me quebrou não, Deus me esmiuçou nesse processo que eu fui, que não dá tempo eu detalhar, porque eu já até falei esse testemunho em outras pregações. Mas o fato é que, quando eu volto desse deserto, diz aí, eu conheço a minha esposa. E todo mundo falava para mim: Samuel, quando você conhecer a mulher que você vai casar, você vai sentir, você vai ter uma convicção. E eu falava: que convicção é essa, em nome de Jesus? Eu vou sentir o quê? Vai aparecer assim uma nuvem com o nome da pessoa? Eu ficava nessa dúvida direto. E aí o que é que acontece? Eu conheço a Thaís. E quando eu conheci a Thaís, detalhe, a gente não convivia juntos, ela não fazia parte do meu ciclo de amizades, ela estava escondida por Deus lá em Brasília, e eu lá em Fortaleza, quando Deus usa a melhor amiga dela para nos apresentar, e algo extremamente improvável simplesmente se torna um momento. De repente eu começo a namorar com a Thaís, e uma convicção que eu não tinha tido com nenhuma outra namorada, eu tive com ela. Em 6 meses eu pedi logo ela em casamento. E o resto da história vocês já sabem. Estamos aqui sendo pastores de vocês aqui nessa casa hoje, junto com um time de pastores. Só que aí, calma, eu não terminei. Ontem eu me peguei questionando com o Espírito Santo: será que eu, Samuel, casei com a Thaís porque ela era uma mulher perfeita, porque ela era a melhor de todas as moças que tinham passado pela minha vida, que de fato é, mas não vem ao caso? Mas será que ela se tornou a minha esposa porque ela era uma mulher perfeita, ou porque eu estava no momento certo? Porque eu havia chegado num nível de maturidade. Esse silêncio é reflexão. Tem gente refletindo. Sabe por quê? Porque às vezes você coloca problema em todos os relacionamentos que passam pela sua vida, mas na verdade o problema é você que não amadurece. O problema é você que não entende o propósito de um relacionamento sadio na presença de Deus. E é aí aonde entra quem? O tempo. Porque o tempo é a ferramenta que Deus vai usar para te quebrar, para te amadurecer e para te desenvolver. Ou seja, eu, Samuel, tinha dificuldade. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisa na minha e na sua vida
que não significa dizer que Deus não está agindo, que Deus não está ouvindo, que Deus não vai fazer. Promessas que Deus falou que parece que estão longe de se cumprir, e não estão. As promessas de Deus para a sua vida, Deus não está preparando, já está preparado antes de você nascer. Deus só está esperando o tempo certo para materializar na sua vida. E entenda que Deus não te dá as coisas antes de você estar pronto, é prova do amor dele por você. Porque se Deus te entrega até uma bênção antes de você estar pronto, até a bênção pode te destruir, porque você não tem sabedoria para administrar aquilo. Sabe, irmão, o tempo é tão necessário na nossa vida, que o salmista vai dizer no capítulo de número 90, versículo de número 12, ele vai fazer a seguinte oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está dizendo que sabedoria é diferente de estudo, sabedoria é diferente de inteligência, sabedoria é diferente de conteúdo que você coloca para dentro. Sabedoria é um dom de Deus. Eu conheço pessoas que fizeram 3 faculdades, 2 pós-graduação, são inteligentíssimas, mas ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Ou seja, que inteligência burra, porque eles são tão inteligentes a nível dos homens, aos olhos dos homens, mas não tiveram a graça de entender que Jesus é o caminho para a vida deles. Então, eu e você precisamos entender que assim como sabedoria é diferente de inteligência, maturidade é diferente de idade. Eu conheço meninos de 40 anos, o caba com 40 anos, diga misericórdia, agindo igual um menino velho. E eu conheço uns meninos com 18 que já são responsáveis financeiros de uma casa. E eu não estou aqui romantizando o trabalho infantil ou nada disso, mas o que eu estou aqui é trazendo de forma clara, nua e crua, que existem jovens que passaram por experiências tão terríveis que Deus permitiu, e que entregaram a Deus aquilo, e em vez daquela experiência matá-lo, aquela experiência acelerou o seu amadurecimento. E mesmo a pessoa jovem, ela já pode se considerar madura. Até porque você precisa entender que todo mundo aqui envelhece, mas tem gente que não amadurece, tem gente que só envelhece e apodrece mesmo. Por quê? Porque não escolhe amadurecer. E quando eu falo sobre você se submeter ao tratamento, à escola e aos testes do tempo na sua vida, é para que você entenda que se tem coisas que ainda não aconteceram do jeito que você espera, se você ainda não está na fase que você gostaria de estar, se algumas áreas da sua vida não floresceram ainda como você acha que deveriam estar florescidas, simplesmente entrega, confia, descansa, faz tua parte e sai desse culto hoje crendo que a tua vida está no controle e no tempo de Deus, e que você simplesmente vai se submeter a isso. Sabe, irmão, eu amo uma frase que diz que toda promessa passa pelo teste do tempo. E outra frase também que eu separei aqui, que é uma frase de um escritor cristão que eu amo, é que ele diz que a espera nada mais é do que alguém gritando fora de você ou diante de você que você não está no controle. Porque, irmão, vamos ser sinceros, quem aqui se considera controlador e gostaria de resolver a sua vida na sua hora? Levante a mão e diga misericórdia. 80% da igreja. Ainda bem que tem 20% aqui que ou são falso e mentiroso, ou então eles estão tratados. Mas o fato é que tem coisa na minha e na sua vida que não é falta de oração, que não é falta de oportunidade, que não é falta de fé, é só falta de chegar o tempo de Deus para a sua vida. Porque, irmão, quando a gente é aprovado pelo teste do tempo, a gente chega no lugar que Deus está nos conduzindo prontos, aperfeiçoados. Sabe uma pergunta também desconfortável, constrangedora, que todo mundo faz, que é comum, mas que para muitas pessoas é dolorosa? É para um casal que é casado ou há pouco tempo
ou há muito tempo, que a pessoa vira ansiosa, acelerada e fala: vocês não vão ter filho não, é? Vai engravidar quando? E parece uma pergunta boba, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que não engravida, não é porque não quer, é porque não conseguiu ainda. Alguns têm um diagnóstico médico, outros nem diagnóstico têm, mas simplesmente não engravidaram. E aí a pessoa tem que engolir a dor dela, porque nem ela entende porque que não engravidou ainda, e dizer para pessoas metidas e desconfortáveis que não está no controle dela. Porque você pode até usar uma FIV da vida ou algo da tecnologia. É tanto que as pessoas perguntam muito: Samuel, você acha que é pecado você fazer uma FIV, você fazer um tratamento de fertilização? E sendo bem sincero, irmão, sem querer entrar em polêmica nenhuma, eu sempre falo que ainda que a pessoa faça um tratamento, eu conheço pessoas que fizeram 10 fertilizações e não deu certo. Por quê? Porque o médico pode ter tecnologia, o tempo pode ter avançado, mas ainda assim, criança só nasce se Deus permite. Um bebê só vem se o Senhor assim quiser. A Bíblia fala que isso aconteceu com Ana. Ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de votos. Todo ano ela entregava uma oferta extraordinária no altar de Deus, e Deus não dava o filho, até que ela começou a chorar com angústia de alma. E aí, irmão, chega um momento, enquanto a gente espera as promessas de Deus. Quem espera alguma promessa de Deus aqui hoje? Levanta a mão, quem está esperando alguma promessa? Que tem momentos que a gente olha para a circunstância, para o relógio, para o tempo, para os outros que estão vivendo promessas ao nosso redor, e a gente fala: e eu vou viver quando isso? Por que que o outro vive e eu não vivo? E aí é onde a gente só chega a uma conclusão. Porque você pode ser pregador, você pode ser profeta, mas tem resposta que a gente não tem, só Deus tem. Todo ser humano adora procurar pastor, pregador, profeta, homem de oração para fazer perguntas difíceis. E nós, pela responsabilidade que temos, amamos ter resposta para tudo. E até quando a gente não sabe, a gente ainda tenta costurar uma resposta. Mas eu já cheguei diante de situações que eu olhei para algumas pessoas que estavam passando situações específicas, e a pessoa me fez perguntas difíceis. Samuel, por que eu sou um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, e a gente está passando por isso? Me explica. E eu tinha que ser responsável para dizer: minha irmã, simplesmente eu não sei. Realmente, como homem, ainda mais se eu conhecer a pessoa, se for uma pessoa próxima de mim, que até eu julgo que ela já era para estar abençoada, se eu não vigiar, até eu entro na incredulidade dela, porque até eu vou colocar em xeque a soberania e a fidelidade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é à toa que o Senhor nos deu essa palavra. Não é. Essa palavra eu não procurei em chat GPT, sem nem falar o nome. Essa palavra foi o Espírito Santo que inspirou, para dizer para cada pessoa que está aqui, da primeira à última fileira: você pode ser quem for, você pode ter o dinheiro que tem, você pode ter os anos de crente que tem, você pode ser como for, você está submisso ao meu tempo, diz o Senhor. Você precisa aceitar que tem coisas que eu não sou obrigado a te explicar, mas se você confiar, no futuro eu vou te responder. Então, a palavra dessa noite não é só uma resposta e um consolo, mas também é um chamado, para que cada um de nós possamos entender que o tempo, meu amigo, simplesmente é um teste que não tem como fugir. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo a geração mais ansiosa de todos os tempos. É assim ou não é? E eu, irmão, quando eu falo de ansiedade, eu falo com conhecimento de causa, porque eu estou para conhecer uma pessoa mais acelerada que eu estou para conhecer. Depois que esse negócio do YouTube inventou
assistir o vídeo em 3 velocidades, eu não tenho mais paz na minha casa. Porque às vezes eu ouço 3 pregações por dia, mas tudo na velocidade 3. Se for a Camila Barros então pregando, irmão, imagina é porque hoje eu estou pregando calmo, hoje eu estou numa unção diferenciada, nem eu estou entendendo. Mas eu pregando normal, vocês sabem como é que eu sou, uma metralhadora. Imagina ouvir eu pregando na velocidade 3. Mas sabe por que a gente ouve? E sabe por que um dono de um aplicativo chamado YouTube faz um negócio desse? Para alimentar ainda mais a nossa ansiedade, a nossa vida louca. Sabe, irmão, hoje em dia, depois que a gente ficou viciado em rede social, se a gente der um clique e demorar 1 minuto para carregar a página, a gente fala: meu Deus, que satanás foi esse que estou no meu telefone? Sendo, irmão, que quem aqui é 30 mais lembra da internet de escada? Quem lembra, diga misericórdia. Se você é dessa época, o Botox não te espera não, ele te aguarda. Porque, irmão, eu sou de uma época que tinha um computador na sala da minha casa, e que a gente fazia filinha de lan house, e era 1 hora para poder mexer, para poder dividir com a família, e da 1 hora era 30 minutos para carregar. E hoje a gente está vivendo a era do 5G, e o que era para nos tornar mais tranquilos está nos tornando mais loucos. Hoje os supermercados vendem comidas que você faz em 3 minutos. Quem nunca comeu nesse miojo não sabe o que está perdendo. Eu estou brincando, não é uma comida saudável, mas eu gosto. Mas enfim, você coloca na panela, em 3 minutos está pronto. Só que qual é o problema? O problema chegou agora. Você quer transferir essa velocidade para o Deus que você serve. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer: pode quem quiser inventar tecnologia para servir você no seu tempo, mas do meu tempo você não escapa. Da minha espera você não escapa. Se você não aprender a submeter-se às estações pela qual eu estou te atravessando, você vai só atrasar o seu processo. É por isso que a Bíblia fala que 40 anos o povo caminhou no Egito, porque não aprendeu com o tempo. E além de não aprender, a Bíblia diz que eles morrerão no deserto. Porque, como eu disse agora há pouco, idade e tempo não é garantia de maturidade não. Tem gente que já serve a Deus há 20 anos e ainda não aprendeu a se submeter aos processos de Deus. Sabe, irmão, o nosso Deus é o Senhor do tempo. E Ele diz para cada um de nós que está aqui hoje: tudo na tua vida tem um porquê de acontecer em um tempo determinado. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, a seguinte coisa. Paulo vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhuma criança nesse culto, mas tem adulto agindo como menino, tem mulher agindo como menina. Sabe, irmão, sabe uma das maiores atitudes de menino que a gente tem? Só aqui um profeta aqui que ele é criança ainda, mas que ele já é altamente amadurecido. Mas sabe por quê? Que muitas vezes a gente olha para a vida de pessoas e percebe por que ela não rompe, porque simplesmente ela não se submeteu ao teste de que está querendo amadurecê-lo. Sabe, uma das coisas que é um indicador, e eu quero trazer 2 indicadores rapidamente para vocês, sobre se você está amadurecendo ou apodrecendo acerca do tempo, são 2. Primeiro, como anda o seu tempo de oração? Porque tem gente que diz que ora todo dia, quando você vai ver, ora 3 minutos, ora 5 minutos, ora para comer, que às vezes a criança, o filho é que tem que falar: mamãe vai orar não. Por quê? Porque a gente está vivendo tão acelerado, que mais uma vez a gente não está percebendo que a gente não está dando para Deus o tempo do qual Ele é digno. Tem gente que às vezes fala: Samuel, como é que um Deus tão bom cria algo tão ruim quanto o inferno?
Isso era uma dúvida que até eu, Samuel, tinha. Eu falava, realmente, como é que Deus cria o inferno e Deus permite pessoas irem para lá? E um dia eu ouvi um pregador, que eu não recordo honestamente qual é o nome, dizendo que o inferno é uma criação misericordiosa de Deus. Porque se uma pessoa não quis viver com ele 80 anos de vida na terra, como suportaria viver a eternidade ao lado dele? Diga, ai, aleluia. E Deus trouxe hoje você nesse lugar para poder te dizer: se você ora 3 minutos, você não ora. Você está se enganando, mas a mim você não me engana. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de resto. Ou Ele recebe o seu melhor, ou Ele dispensa. Um dos maiores indicadores de que você está vivendo uma vida de oração e uma vida de relacionamento com Deus saudável é o tempo que você passa na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque não nos falta tempo, o que nos falta é prioridade. Tem pessoas aqui que se humilham por amizades, que a pessoa passa 24 horas para lhe responder, e sem querer causar contenda, mas já causando. Se uma pessoa que é importante para você, que diz que você é uma grande amiga dela, deixa você 24 horas no vácuo, eu te garanto que ela respondeu outras pessoas, sem querer causar contenda. Meu Deus, eu já me arrependi do que eu falei aqui, porque já tem gente aqui abrindo o WhatsApp para poder acabar com amizades. Mas a grande verdade é que é por isso que a Bíblia ensina que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Porque muitas vezes a gente está honrando amizades que não nos valorizam, que não nos honram, que não nos colocam em lugar de prioridade. E se nós como humanos sabemos fazer essa seleção, que dirá Deus? Então deixa eu dizer uma coisa para você: oração rápida não é oração. A Bíblia fala, não se apresse quando você entrar na presença do Senhor. Porque uma das maiores declarações de amor que você pode dar para Deus é o tempo que você dá na presença dEle. É você hoje ter tido um dia cansativo, e mesmo assim você ter enfrentado esse engarrafamento para vir para essa igreja, porque Deus te importa, porque Deus é importante, porque Deus merece você estar aqui hoje. Então escute, a oração é o primeiro indicador. E sabe outra coisa que também é um indicador que a gente está sendo aprovado nos testes do tempo? As ofensas. Quanto mais imaturo nós somos, mais a gente responde a tudo. Mas quanto mais maduros nós nos tornamos, mais a gente olha e fala: sabe uma coisa? Vale a pena não. Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais você amadurecer, mais você vai entender que não é sobre os outros, é sobre você. Se você ainda se ofende muito, é porque tua carne está muito viva. Você está precisando subir na cruz. Você está precisando se converter. Porque tem crente que fala: eu sou crente, mas não sou besta. Quem já falou isso? Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Poxa, eu te dizer, quando tu se converter, porque tu não se converteu ainda, mas quando tu se converter, tu não só vai levar desaforo para casa, como ainda vai orar por quem te ofendeu. Esse é o nível de que você está amadurecendo. Ontem mesmo, eu vi uma postagem de uma pessoa específica, que eu não vou falar o nome. E amigo, eu me cocei do fio do cabelo à planta do pé para responder uma indireta que a pessoa falou. E aí eu peguei e falei assim: como eu não gosto de indireta, eu gosto de direta. Eu já ia postar a direta, pá, para responder. Irmão, eu escrevi o texto, chega assim, estava descendo a baba na minha boca para responder. Aí quando eu ia postar, o Espírito Santo falou assim: ô coisa linda, porque é assim que ele fala comigo, no vocabulário cearense. Ele fala como a gente entende. E aí ele falou comigo do jeito que a gente fala como cearense: ô coisa linda, tu vai postar isso, é? Eu vou, porque está merecendo ouvir. Aí o Espírito Santo falou assim: imaturo demais você, né? 38 anos. E eu falei: Espírito Santo, o que é que você tem contra mim hoje? O que foi que houve? Está vindo aqui com essa violência toda. Ele falou: não, eu só fico decepcionado quando eu vejo que você quer responder algo tão tolo, que nem sobre você foi, e que você tomou as dores. Aí eu peguei, apaguei para não cair na fraqueza e refleti sobre isso. Deixa eu te dizer, o justo não se justifica.
Quanto mais maduro você for em Deus, você vai entender que o que as pessoas acham de você, você não tem o controle. Mas se você for fiel a Deus, a tua justiça vai raiar como a luz da aurora. E o Senhor é quem vai responder as respostas que você não precisa dar. Mas sabe quando é que você vai se submeter a isso? Quando você amadurecer. E para amadurecer precisa de tempo. E é por isso que hoje o Espírito Santo trouxe a cada um de nós esse tempo de reflexão, para poder a gente entender de uma vez por todas a nossa vida, que você não escapa do tempo de Deus. Tem pessoas que vieram para esse culto hoje falando: meu Deus, eu estou todo culto de domingo, eu estou toda terça. Eita, sai espírito do gago. Eu estou toda terça profética, eu jejuo, eu oro. Por que Deus não me ouve? Não é que Deus não está te ouvindo, é que o tempo ainda não chegou. Mas quando o tempo chegar, quando o relógio de Deus bater a hora, meu irmão, você pode estar onde você estiver, Deus vai mandar te buscar. Você pode estar na prova que você tiver, Deus vai falar: chama o nome dela agora. Lebarabavassou. Eu amo quando a Bíblia fala, e eu já preguei sobre isso também. Procura até lá no YouTube, o Deus que lembra. Porque eu preguei sobre quando Deus lembra da gente. Porque a Bíblia fala pelo menos 5 expressões: e lembrou-se o Senhor de Ana, e lembrou-se o Senhor. E quando a Bíblia fala que Deus lembrou de alguém, a gente automaticamente olha e fala: e ora, Deus pode se esquecer? Deus é homem para esquecer? Mas eu fui estudar a fundo, e quando eu fui estudar a fundo, eu descobri que a raiz da palavra no seu original, quando fala que Deus lembrou de alguém, não é que Deus estava esquecido, mas quando a Bíblia diz que Deus lembrou, é porque naquele dia Deus pensou naquela pessoa com a intenção de honrá-la. Deus pensou naquela pessoa. Aquele é o dia que Deus lembra de cumprir a promessa. Deixa eu dizer, tem pessoas que olham os momentos da vida das pessoas e não conhecem a história. Sabe, irmão, às vezes a gente vê alguém vivendo algo grande em Deus e fala: tá roubando, é o fulano? Como foi que ele chegou? O que foi que ele fez para chegar lá? Isso é da nossa carne. Porque a gente tem dificuldade de aceitar que o fulano passou um processo que a gente não quer passar. O fulano pagou um preço que a gente não quer pagar. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você não vai escapar do teste do tempo. Esse tempo pelo qual eu estou aparentemente demorando para cumprir algumas promessas na sua vida, não é porque eu te esqueci, é porque você está na minha olaria. Eu estou trabalhando em você. Pode se observar. Tem coisas que há um ano atrás você era diferente, e hoje você já não é mais a mesma pessoa. E você mesmo se olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Sabe o que é? O tempo de Deus agindo, o tempo de Deus trabalhando, o tempo de Deus te quebrando, o tempo de Deus te amadurecendo, o tempo de Deus desenvolvendo e fortalecendo a sua fé. Então você que está aqui hoje, independente de quem você é, da situação que você se encontra, saiba, Deus não é obrigado a fazer as coisas no seu tempo, nem na sua hora. Você vai ter que descer desse pedestal, você vai ter que quebrar esse orgulho vazio. Porque você pode até comprar um profeta, mas você não compra o dono da profecia. E ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Quem é você para colocar Deus na parede? Olha para a pessoa e fala assim: quem é você? Olha assim para a pessoa com muito respeito e fala assim: se manque. Lá no céu, se manque é tipo assim: o que é se manque aqui em São Paulo? Se liga. Eu gosto do Ceará, porque o Ceará é mais agressivo. Porque enquanto aqui é se liga, lá no Nordeste é se manque. Tá pensando o que da vida? É por isso, irmão, que até hoje eu não entendo o que é que Deus me trouxe para Alphaville. Porque Deus me trouxe lá do Ceará, nordestino, colérico, profeta e pentecostal. Pensa numa mistura explosiva. Aí todo mundo falou: agora que o Samuel vai para Alphaville,
ele vai pregar para um público diferente. Agora ele vai ser mais calmo, agora ele vai pregar com mais paciência, agora ele vai falar pregações que agradem. É o que, menino? Meu negócio não é com homens não, meu negócio é com Deus. Eu não sou entretenimento para ninguém não, eu não sou nem um palestrante para chegar aqui falando o que o público quer ouvir. Você volta terça que vem se você quiser, mas nas terças-feiras você vai se converter, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai ouvir o que você não quer ouvir, para você se tornar o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Para de se vitimizar, para de ser menino, para de colocar a culpa de coisas que acontecem com você nas pessoas. Isso aconteceu comigo porque o fulano que... Não, é Deus te tratando. Aceite o tratamento de Deus. E para encerrar, você precisa entender o seguinte: que quando você for aprovado no teste do tempo, algumas coisas vão acontecer. A tua fé vai desenvolver no nível que o que antes te dominava não te domina mais. Sabe o que o tempo faz conosco? Eu caminho com Jesus faz 23 anos. 23 anos, eu me converti com 15 anos de idade. E nesses 23 anos que eu caminho com Deus, uma das coisas que eu mais aprendi é que quando a gente se converte, muitas vezes a gente busca a Deus pelo que Ele pode nos dar. Mas com o tempo de caminhada, a gente conhece a Deus de verdade. E a gente vê que Ele é muito mais do que um gênio da lâmpada, que responde uma oração forte quando a gente faz para nos realizar 3 desejos. Não, irmão, Deus é teu Pai. Deixa eu te dizer, o que te dá a bênção ou a promessa que você espera, não é o tanto de sacrifício que você faz não, é o quanto você está preparado. Deixa eu te dizer, uma mulher grávida, ela passa 9 meses gerando. O bebê está lá dentro, começa pequenininho, de repente vai se formando. Ela acorda de manhã, se olha no espelho, ela não vê o menino, mas ela vê o tamanho da barriga, e ela sabe que ali dentro tem algo sendo gerado. Aí ela vai no supermercado, ela vai no hospital, e ela faz o exame e ela vê as imagens do bebê se formando. Mas sabe quando é que é isso mesmo? Sabe quando é que a mãe realmente pega o bebê no colo, ouve o choro, cola pele com pele e vive aquele momento incrível que todo mundo diz que é o momento mais especial da vida de quem gerou, quando o rosto do bebê toca, e que enfim a mãe conhece aquele que tirou o sono dela, aquele que engordou ela, aquele que trouxe cansaço para ela. E todo mundo diz, as mães, né, dizem que na hora que o bebê chora e você coloca rosto com rosto, elas são tomadas por um amor que elas nunca sentiram na vida. E sabe o que é incrível de tudo isso? O bebê estava ali há 9 meses, mas ela não via. Mas quando chega a hora, o bebê nasce, ela pega no colo, ela dá de mamar, ela sente o cheiro, ele chora. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Não é porque você não está vendo a promessa que ela não está sendo gerada. Ela está sendo gerada, ela já existe. No reino espiritual o Senhor já está fazendo, o Senhor já está acelerando. Tem gente aqui que o Senhor já está terminando e você não está nem sabendo o que Deus está preparando para te entregar. Só que a única coisa que te impede de ver a promessa cumprida é a sua maturidade, é você estar pronto para acessar, mas a promessa já está de pé. E Samuel, como é que eu sei qual é o auge que eu percebo que eu realmente estou crescendo, estou amadurecendo? Samuel, perdão, qual é o estágio final de Deus cumprir promessas? Está ouvindo, Cleitinho, que está solteiro, esperando para casar? Você que está aqui, que é solteiro, você que quer engravidar, sabe, irmãos, eu e a minha esposa, a gente está liberado nas mãos de Deus, só que o Senhor não mandou ainda, e é algo que a gente não fica falando, porque a gente não precisa ficar dando satisfação. Inclusive ela vai ficar chateada se ela estiver assistindo agora. Mas nós estamos na dependência de Deus. E eu já cheguei no nível, porque Deus sabe que eu tenho um sonho de ser pai,
mas eu cheguei no nível de me ocupar. Eu estou vivendo o que Deus me pede para viver. Eu não fico olhando para aquilo que me falta, para poder isso me fazer murmurar, para poder isso me fazer duvidar do caráter do meu bom Deus, do meu bom Pai. E é por isso que você precisa entender que quanto mais maduro você for, mais satisfeito em Deus você se torna. Você olha para coisas que você queria tanto e você fala: Senhor, quer saber? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Essa canção, eu vou pedir para a Suede cantar só esse refrão rapidinho, para poder a gente começar a ativar isso dentro de nós. Porque esse é o estágio para onde Deus está te levando. Deus não te trouxe nesse culto para passar na sua cara o seu erro. Deus te trouxe nesse culto para te preparar para você ser aprovado no teste do tempo. E para você ser aprovado, o Senhor vai te levar para um lugar chamado descanso. O Senhor vai te levar para um lugar chamado dependência. O Senhor vai te levar para um lugar chamado satisfação e contentamento. E você vai se pegar cantando essa canção de coração e dizendo para Deus: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aleluia, Ele é Deus. Se a porta abrir, é isso. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é o quê? Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Escute isso. Minha fé não está firmada. Fale para Ele. Nas coisas que pode fazer. Nos leva a esse lugar, Espírito Santo. Eu aprendi O quê? a te adorar pelo que Ele é. Não é dos homens, é dele que vem. Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Levante as suas mãos. Não se levante ainda, suas mãos e diga: Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é. Ele é Deus. Ele é. Mas se fechar, Ele é. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E eu quero encerrar lendo para você o que Paulo disse em Filipenses capítulo de número 4, versículo 12 e 13, quando ele falou: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade, porque eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E escute, a gente muitas vezes lê esse versículo do ponto de vista triunfalista. Muita gente entende esse versículo errado, porque tem gente que entende que quando Paulo fala posso todas as coisas, ele está falando sobre conquista. Ele está falando sobre eu posso ter um carro, eu posso ter dinheiro, eu posso ficar famoso. Não, pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Paulo estava preso. Paulo não estava comprando carro novo naquele dia, não. Paulo não estava falando sobre conquista. Paulo estava falando sobre suportar. Ele disse: eu posso não conquistar, eu posso suportar essa prisão fria, eu posso suportar o abandono das pessoas, eu posso suportar a dor que o meu ministério me causa, porque eu estou firmado em Cristo que me fortalece. Hoje você vai sair daqui no nível de maturidade, de entender que quando o Senhor Ele te levar para esse lugar de amadurecimento, você vai desfrutar do descanso de Deus. E o descanso de Deus, irmão, é você dizer: Senhor, se tu fizer, glória. Se tu não fizer, glória. Hoje eu não posso deixar de testemunhar
E eu quero encerrar com isso, que a mãe do pastor Alê, que eu chamo carinhosamente de vó Ivone, quem vem toda terça profética, sabe que eu levantei clamor aqui, com a igreja toda, nós colocamos ela no jejum. Quem lembra? Quem lembra do nome dela? Vó Ivone, mãe do pastor Alê. A gente levantou um clamor, porque ela, no auge dos seus 74 anos, descobriu uma reincidência de câncer. Um câncer muito agressivo, que quando ele apareceu, ele desestabilizou a família do pastor Alê. E eu, que já tinha um carinho, um amor muito grande por essa família, me desestabilizei junto. Porque eu falei, meu Deus, eu amo tanto a avó Ivone, ela é tão legal, ela é tão pra cima. Ô Senhor, tem misericórdia, Pai, cura ela. Senhor, que ela morra velhinha, dormindo na casa dela, mas não desse câncer. Só que o médico meio que desenganou, porque ela já tinha uma idade avançada, ela estava frágil. E o médico, tentando ser o mais maravilhoso possível, mas sendo sincero, falou, realmente a chance de cura é muito pequena. Só que quando o médico não pode curar, a fé se manifesta, a oração vai buscar um milagre. E sabe o que aconteceu? Ela fez o tratamento de quimioterapia. Teve dia que ela estava tão fraquinha que o Alê ficava nervoso dela não suportar o tratamento. Mas antes de eu vir para o culto hoje, eu recebi a mensagem dela dizendo, Samuel, hoje eu fui fazer os novos exames e mostrar para os médicos, e ele disse que eu estou completamente curada. Eu estou completamente limpa. Fica de pé aí onde você está. E isso eu quero dizer para que você saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. Não é o médico que diz quando você vive e quando você morre. É Deus que dá a última palavra. A tua vida, o teu tempo de vida está nas mãos de Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu oro para que essa palavra possa não apenas ter respondido algumas perguntas suas, possa ter te consolado, mas também possa ter te encorajado sobre a forma com a qual você vai usar o seu tempo. Ei, você não deve satisfação para pessoas. Quando alguém perguntar sobre a sua vida, você não é obrigado a responder. Se preserve e diga, eu não sei sobre tempo. O que eu sei é que a minha vida está nas mãos de Deus. E eu só quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Moça, como é seu nome? Como é seu nome? Isadora. Na hora que eu estava pregando, Isadora, o Senhor me mostrava um bebê nos seus braços. E o Senhor falava, eu estou colocando essa menina nos seus braços hoje, porque é de mim que vem a última palavra. Eu nunca vi vocês na minha vida, mas o Senhor me mostrava uma menina com laços na cabeça. E o Senhor diz, não é o dinheiro de vocês que vai dar para vocês. Sou eu que sou o dono da vida. Sou eu que coloco, que abro a madre. Hoje vocês vão descer na presença dEle. Hoje, como Ana, vocês vão chorar diante do Senhor e vão dizer, Senhor, essa criança é tua, esse sonho é teu. E nós declaramos como igreja essa noite que tem um milagre acontecendo hoje aqui. Seja curada, seja curada agora. O Senhor fará esse milagre para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Assim te diz o Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Ele vai gerar milagre. Ele vai liberar palavras sobre a sua vida. E é por isso que eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar e comece a falar para Deus quais são as áreas que você está esperando, quais são as promessas que você está esperando. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida espiritual, eu te entrego a minha vida ministerial, eu te entrego a minha saúde. Oh, o Senhor está dizendo, vamos, fala para mim, fala para mim, fala para mim. Não aonde eu estou em falta, porque eu nunca estou em falta.
Eu nunca chego atrasado, eu sempre chego na hora certa. E eu queria profetizar, ainda tem vida aí. Eu queria profetizar que assim como Jesus fez na vida de Lázaro, quando ele demorou 4 dias para chegar, e enquanto as irmãs dele achavam que o tempo tinha passado, as irmãs de Lázaro recebem Jesus na cidade e dizem: ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela e fala: ah, mulher, mal sabes tu que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu não me atrasei, eu fiquei lá de propósito, porque eu não vou curar o teu irmão, eu vou ressuscitá-lo. E só você que crê que tem promessa de Deus que vai se materializar, levanta as mãos e diga: não acabou. Adore a Deus nessa Espalharam canção. por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Deus vai fazer surpresa ainda esse ano para muitas pessoas que estão aqui. Achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou. Deus está montando contexto, Deus está preparando o cenário, Deus está preparando o testemunho. Que ainda tem vida aí, e mesmo declare, as evidências gritam.
Deus está dizendo nessa noite: tem vida aí, meu filho, ainda tem vida aí. O tempo não limita, 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 o tempo não limita. Recebe essa palavra, recebe essa palavra aí. Que caia por terra tudo que não vem de ti, em nome de Jesus. Eu creio que o ambiente de milagres foi gerado aqui hoje. Eu creio que o relógio de Deus começou a acelerar na vida de muitas pessoas, que vão começar a entender o propósito. Deus não demora, Deus gasta o tempo necessário para te fazer amadurecer, depender, descansar e ser pleno nele. E nós declaramos essa noite que o mesmo Deus que respondeu a Ana, o mesmo Deus que honrou José, o mesmo Deus que no seu tempo ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que está no controle da vida de cada pessoa que está aqui hoje. E eu declaro que não tem nada atrasado, não tem nada atrasado. Deus está falando com você.